Oi, gente, episódio incrível hoje. Tô aqui com uma profissional da área de compras. Elisângela Bento vai bater um papo com a gente para falar da carreira de comprador, que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber. Já fiz vários processos seletivos e etc, mas nunca aprofundei demais nos temas da área. E ela é uma profissional brilhante que eu posso acompanhar a carreira há uns 20 anos já, 20 abafa. anos. E vamos aqui dividindo com vocês esse momento e um pouquinho da carreira de compras. Elisângela, Olá, muito prazer. obrigada. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito o convite. E eu te admiro demais na sua carreira, pela mulher que você é, pela profissional que você é. Então conta pra gente um pouquinho quem é a Elisângela, a sua formação, a sua trajetória. E eu sei que é pancadão. É punk. Tem muita história, gente. Um prazer estar aqui fazendo parte dessa mesa aqui contigo. Você que também é uma pessoa brilhante, uma profissional maravilhosa, que assim inspira pessoas, né? E eu também acompanho a sua carreira e admiro muito. Então eu me sinto honrada de estar aqui compondo essa mesa hoje, fazendo esse bate-papo contigo. Me sinto muito orgulhosa de poder compartilhar um pouquinho da minha história com as pessoas, poder de repente inspirar alguém e poder, né, compartilhar todas as vivências que eu tive, os desafios que eu tive, que não foram fáceis, mas que é muito prazeroso. A cada degrau que você consegue alcançar, que você consegue galgar, que você olha para trás e fala, estou no caminho certo. Então tem sido muito bacana, assim, toda a minha trajetória. Eu tenho muito orgulho do que eu conquistei até agora, muito. E muito legal a gente pensar também quantas pessoas a gente oportunizou mesmo que fizessem uma carreira do nosso lado. Sim, ou que a gente pôde inspirar sim. ou desenvolver de alguma forma. Né? Eu sempre falo que para mim a satisfação maior não é só dar o lucro para a empresa, que é o principal troca de trabalho ali, né? Pessoa jurídica e pessoa física, vamos dizer. Mas o mais importante de tudo isso é o quanto você ajuda as pessoas a evoluírem, né? A trajetória que você deixa, o quanto você acrescenta para as pessoas com quem você trabalha, direta e indiretamente. Então, assim, para mim, essa é o grande prazer do negócio. É o legado que a gente deixa, o quanto a gente contribui, o quanto a gente compartilha, o quanto a gente aprende. Porque, cara, nesses momentos, assim, nessas trocas, em todos os processos pelos quais eu passei, que eu comecei lá atrás, né? Eu me motivei aí para a área de compras acompanhando, começando lá na base como assistente de compras e eu olhei para aquilo e falei, é isso que eu quero para a minha vida. Então, todas as fases que eu me desafiei, que eu tentei, que eu aprendi, eu pude contribuir com alguém e subir um degrauzinho junto comigo. Isso é muito legal. É muito legal, assim, é você olhar e falar, tá fazendo a diferença, porque não é só financeiro, né? É humano, é o quanto você contribui, o quanto você ajuda o outro a ser melhor ou a alcançar um patamar diferente, com um clique, com uma troca, com uma parceria, com um apoio, com estar junto, com trocar. É muito bacana. Eu já falei isso aqui várias vezes nessa mesa e é uma frase que eu acredito muito, né? A gente só evolui espiritualmente, humanamente, financeiramente, todas as mentes da vida, psicologicamente, se a gente contribui. Sim. Se a nossa jornada tem um propósito. Sim. Eu vi falando isso também nesses últimos momentos de treinamento, que eu tenho provocado algumas reflexões. Falo, não é possível que a gente acorda todo dia só para pagar boleto. Não tem sentido. Não pode. Não faz sentido. Né? O que mais que eu tenho que aprender nessa jornada? O que eu já consegui que eu posso ensinar e compartilhar? E será que eu não posso tornar a vida do outro também mais leve? Essa é a minha razão de viver. De verdade mesmo, assim. Você me conhece um pouco, sabe? Eu acho que não faz sentido, como você comentou, eu acordar de manhã e ali trocar o meu dia, o meu tempo por dinheiro só. Eu estou oferecendo meu trabalho e estou recebendo um salário. Não é só isso. Isso faz parte, isso é consequência, porque eu estou fazendo uma troca justa, né? Lógico, no final todo mundo tem conta para pagar mesmo. Claro, a gente não né? Nós não trabalhamos, nós não somos vento, nós não vivemos só de vento. Então, é justo, mas assim, tem que fazer sentido, tem que você estar ali no ambiente, ou no seu dia a dia, no trânsito, na escola do seu filho, com os amigos. É uma troca, tem que ser uma troca boa, né? Tem que ser leve, tem que ser legal, tem que fazer com que o clima em volta da gente seja bom. Então, o meu motivo de viver é sempre esse, assim, é tentar fazer algo que eu possa agregar de alguma forma para alguém. E sempre, né, Elis? Sempre. Sempre foi assim, mas também com tanta energia, mulher. Da onde você tira essa energia? Me conta. Cá, eu sou uma pessoa que a minha base é Deus, assim, eu acredito em Deus. E é por ele que eu acredito que cada passo... Esses dias eu estava comentando, falando, gente, a fé, o Deus na minha vida...
É como se eu olhasse para um abismo escuro, um quarto escuro, assim, onde eu não vejo nada, mas pela fé eu dou um passo. E eu sei que alguma coisa vai estar ali para me sustentar, é um alicerce. Então, o Deus na minha vida é isso, é eu olhar pro daqui 5 minutos, pro amanhã, e não saber o que vai acontecer, mas eu ter a certeza de que eu vou ser amparada. Então, todas as minhas escolhas, todas as atitudes que eu tenho na minha vida são baseadas nisso. É Deus que me guia, Ele que me ajuda a tomar decisões, é com Ele que eu me apego a cada dificuldade, é a Ele que eu agradeço a cada vitória, é a Ele que eu agradeço. Eu sou a prova viva de que o milagre existe. Falando da minha vida, eu saí do interior. Conta então agora sua trajetória pra gente. Pra você ver como Deus age na minha vida, sabe? Você saiu do interior aonde? Saí de Jussara. Eu venho de uma família muito humilde. Venho de famílias de pais separados, naquele momento difícil de separação, onde a gente não tinha recursos financeiros, não tinha recursos de amparo de outras pessoas mais instruídas para nos orientar e falar, não, faz assim ou assado. Não, a gente teve que se virar. Eu com 13 anos de idade, 14 anos de idade, ficamos eu, minha irmã e um irmão deficiente. Então, eu tive que procurar o que eu vou fazer agora. E a minha mãe também não tinha muita base, não tinha muito pensamento de futuro, não era aquela pessoa de vamos fazer, não. Ela era uma pessoa mais passiva, que ela vivia muito ali dependendo do meu pai. A partir daquilo ali eu olhei e falei, não, essa não é a vida que eu quero para mim. Eu não quero estar nessa vida vivendo como minha mãe, sofrendo por ter sido desprezada por um homem, por estar sozinha, desempregada, sem instrução nenhuma para trabalhar. Muito dependente. Muito dependente. Não, quero isso para mim. Eu quero ser melhor do que isso. E eu olhava e pensava, eu quero ir para Goiânia, é lá que eu vou estudar, que eu vou crescer e eu vou chegar longe. Então, sempre tive isso. E algo me movia, além da fé em Deus, é acreditar que eu poderia ser melhor do que aquilo. Fazer diferente, né? Então, eu vim para Goiânia trabalhar de babá na casa de um pessoal. Trabalhei de babá para estudar, porque eu precisava estudar. Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Fazia ensino médio já ou não? Fazia ensino médio. Não, aí eu estava já no ensino médio. Vim, terminei e precisando trabalhar. Aí eu saí desse trabalho de babá e fui trabalhar na casa de uma pessoa, que era, inclusive, eu não me lembro o nome dela agora, mas foi uma pessoa muito querida, assim, ela era dona de uma escola de datilografia em Campinas, eu trabalhava na casa dela. E eu sempre falava para ela, eu quero ser professora de datilografia porque eu quero crescer, eu quero ir além. E aí eu terminei, né, falei, vou pesquisar faculdade, mas o recurso era muito pequeno, porque além de eu trabalhar aqui, eu tinha que ajudar minha família. Sim. Então, eu mandava dinheiro para minha mãe e me sustentava aqui. Morava num quartinho na casa da família de uma colega. E devia ser um salário mínimo, né, Elisângela? Amiga, era muito pouco, assim. Eu não me lembro naquela época, mas era um valor muito pequeno. E eu dividia com a minha mãe. Sim. Porque meu irmão era deficiente, minha mãe não conseguia trabalhar, ela tinha que cuidar dele, minha irmã ainda era pequena. Então, uma vida restrita, como várias pessoas, né? Não, isso não é vamos dizer, um problema ou um privilégio meu. Muitas mulheres passam por isso, muitos homens, enfim, é uma realidade dos brasileiros, né? De outros países também. Mas eu tinha certeza que eu ia vencer. Sabe assim, a cada passo que eu dava, a cada trabalho que eu buscava, eu pensava, eu vou conseguir. E para isso eu fui me instruindo, porque também não adianta só eu ter sonhos. Nunca parou de estudar? Nunca, nunca. Minha vida inteira eu sempre me dediquei com dificuldade, ia para a escola à noite, às vezes eu brinco que eu não almoçava, guardava o almoço para jantar à noite quando eu voltava da escola. Por quê? Porque eu só tinha uma refeição ali. Então era bem difícil. Mas eu não reclamo. Eu tô falando isso contigo aqui, não é uma coisa que eu fico reclamando mesmo. Porque eu acho que voltar isso lá atrás, eu só volto pra olhar. Eu sou guerreira, eu cresci, evoluí, eu consegui. Então, nesse sentido, sabe? Acho que foi bom pra eu me fortalecer. Você volta pra comemorar, né? Sim. Eu volto pra me fortalecer e falar, cara, eu sou foda, assim, nesse sentido, sabe? Claro, eu contei com a ajuda de muita gente. Não fiz nada sozinha. Eu falo que também Deus foi colocando anjos na minha vida. Para mim, direcionando, porque imagina, eu com 15 anos eu tinha feito, morando em Goiânia sozinha, não tinha pai, não tinha mãe, vim para Goiânia. Estudando à noite. Estudando à noite, trabalhando durante o dia, eu poderia ter as escolhas. Caminhos diferentes. Eu poderia ter feito várias escolhas, mas eu escolhi seguir um caminho que era um objetivo de evoluir, de crescer, de conquistar as minhas coisas, sabe? De não ter dependência. E fui encontrando pessoas que me ajudaram muito. Então, teve
pessoas que passaram pela minha vida, que foram me ajudando, que foram me apoiando, amigos que falaram, vem morar aqui no meu quarto, você divide aqui comigo, a gente dividia. Então, tem um tio meu que é irmão da minha mãe, o mais novo, que me apoiou muito, sabe? Ele casou, ele era recém-casado, morava num cômodo. Eles, eu vou pôr um sofá no meio que você dorme aqui enquanto você não acha algum lugar para você morar. Então, eu tive apoio. E aí, isso foi acontecendo, até que eu consegui um emprego de auxiliar de escritório. Até então, eu já estava com 17, quase 18 anos, trabalhando de doméstica. Ok, vamos lá, eu fazia o melhor. Por onde eu passei, eu sempre fiz o melhor, sabe, cara? As pessoas sempre, quando eu saía, falavam, você é ótima, não saia. Por quê? Porque eu me dedicava, seja o trabalho qual for. Eu sempre me dediquei. Então, eu fui conseguir um trabalho de auxiliar de escritório, não sabia nada. Cheguei lá para a entrevista, você sabe, olha, sabe, eu não sei, mas eu tenho vontade de aprender. E eu consegui essa oportunidade na Casa do Sapateiro, que foi meu primeiro trabalho lá em Campinas. Eu fazia conferência de fichinhas, os vendedores vendiam, e eu fazia as conferências, se a somatória estava correta, para poder entender se não estava passando nada errado. Naquela época não existia sistema, era tudo muito manual, era os blocão de nota assim, eles faziam, tiravam os pedidos. Mas ainda bem que existia isso, porque eu tive a oportunidade, né, de aprender. E foi lá que eu comecei a entender, isso aqui é uma coisa que eu gosto. Trabalhar nesse ambiente corporativo, mas ao mesmo tempo com essa pegada comercial. E ali eu acompanhava os vendedores na loja. Isso me despertou para algo, sabe? E eu fiquei lá um tempo, depois eu tive a oportunidade de começar numa outra empresa, estava vindo para Goiânia, e eu estudando. Aí, nessa época, eu já tinha terminado o colegial ali, né, e estava procurando a faculdade. Eu fiquei 1 ano, por essa questão de transição de trabalho, sem estudar, mas eu fiquei desesperada. Eu preciso aprender logo, porque eu quero crescer, quero evoluir. Eu entendia que o estudo fazia parte para que eu conseguisse subir esse outro degrau. E aí eu comecei na Porcelana Schmidt, que era uma empresa que veio do sul para cá, então fui trabalhar com porcelana, uma coisa que eu nunca tinha acesso, nem como consumidora, porque estava longe da minha realidade. Era uma loja né? em frente ao Bougainville, ali na Rua 9, não era? Eu lembro dessa loja. Quando abriu lá, eu fui uma das primeiras funcionárias a começar. Fiquei lá por muito tempo. E aí, quando eu estava lá nessa empresa, eu ouvi um anúncio de que ia inaugurar um grande home center aqui em Goiânia. Nossa, é uma grande empresa que eu quero trabalhar, sabe? Apesar de lá ser uma boa empresa, mas como era uma empresa de fábrica aqui, o máximo que eu poderia fazer era crescer e de repente ir para o sul, não era um objetivo. Lá não tinha uma oportunidade de muito crescimento e eu com aquele negócio, eu quero evoluir, eu quero aprender mais. E eu vi esse anúncio lá de uma empresa de home center que ia abrir em Goiânia. Fiz minha inscrição, me candidatei para a vaga, para trabalhar como atendente na loja. E aí, passei no processo seletivo. Qual era a loja? Tem de tudo. Ia começar lá, ali no Shopping Flamboyant. A loja ainda não tinha construído nada. Ainda estava montando a estrutura da loja. Que ano que era isso, Elisângela? 97. Meu Deus. 96, 97. E aí, eu fui para lá, passei por todos os testes, enfim, passei pelo recrutamento de seleção, fui contratada, e aí a gente foi treinar numa loja que eles tinham muito pequena, assim, uma loja grande, mas desestruturada ainda, não tinha esse conceito de home center, né? Lá no Santa Genoveva. Então, fiquei lá 3 meses, lá, e abri no Flamboyant e ia fechar lá. Aquilo era uma loja bem lojão. Não, e lojão, assim, bem sem estrutura, sem conceito de layout. Naquela época, a Atende Tudo chegou como uma inovação no mercado. Foi o primeiro home center, né? Que abriu aqui, não existia isso. As pessoas não sabiam o que era um home center. Até para quem não conhece, né? Home center é uma empresa onde se centraliza, vamos dizer, que tem toda a disposição de mix para que você possa comprar tudo para sua casa. Então, tá centralizado tudo em uma loja só, uma loja que atende desde a base, que é o alicerce da casa, até a decoração. Cimento, piso, tinta, iluminação, móveis, utilidades. É uma loja que atende, no geral, o Leroy Merlin é um bom exemplo. Hoje é uma referência ao Leroy Merlin, né? Que tem vários lugares e as pessoas conhecem. E tem tudo. Você chega, é uma loja que te atende em tudo, né? Você resolve sua vida. Um problema lá que a gente gasta horrores. Ai, nem fala. Você se empolga, né? Vai. Então, foi quando a Atende Tudo começou com esse conceito de home center. Na época, ela era gerida por um grupo, um fundo americano. Então, era do grupo Alcoa, do Alcoa, o Jack Noy, que era o presidente, um americano que vinha.
e que estava assim à frente do negócio, com quem também eu aprendi muito sobre rigidez de processos, rigidez de cumprir com o compromisso, aquela coisa americana é muito, né, muito certo, muito correto, essa gôndola tem que estar aqui, tem que estar aqui, a limpeza da loja, o chão brilhava, ele não aceitava menos que isso. Caixa aberta, jamais, tudo muito fechado, identificado. Então, eu me inspirei um pouco nele para evoluir nesse sentido. Criou hábitos de excelência, né, Elisângela? E para esse tipo de... eles vêm de uma cultura muito assim, né? Disciplinar. Então, eu consegui absorver muito isso para minha vida. Então, aquela vontade que eu tinha de evoluir, de crescer, de me tornar melhor... Conhecendo ele, eu pude pegar um pouco disso. Fui absorvendo. Na realidade, eu sempre falo que a gente constrói também as nossas carreiras modelando outras pessoas. Então, se eu tenho uma pessoa que é muito boa, por exemplo, em disciplina ou uma excelência operacional, em um processo, por que não colar nisso e trazer aquilo de bom? Né? Então, sim, exatamente, você foi bastante assertiva quando você modelou bons comportamentos de pessoas que eram referência, né? E eu, na minha vida toda, Karina, eu sempre busquei muito isso. O que com quem eu convivo, ou um colega, ou um gestor, faz de bom. Todo mundo tem defeito, né? Vamos deixar isso claro. Nós somos todos imperfeitos, mas todo mundo tem qualidade. Então, eu tenho que absorver o melhor que eu posso do colega e poder oferecer o melhor que eu posso também. Então, acho que é essa troca, né? Essa linha. E com o Jack, eu peguei isso, assim... Nossa, ele é muito bom nisso. Então, tinha um monte de defeitos também. Mas tinha muitas qualidades. E é isso que eu tentei absorver. E fui conhecendo pessoas na empresa que me ajudaram a me fortalecer como profissional. Porque quando você estava lá, você começou como vendedora? Lá não era um cargo de vendedora, era atendente de departamento. Entendi. Então, eu comecei como atendente de departamento. Passei por todos os setores lá. Tinha jardinagem, era linda a loja, sabe? Jardinagem, tinha têxtil, decoração. Só que com 8 meses que eu estava na empresa, eu tive a oportunidade de um gestor que também me incentivou muito na carreira, a quem eu tenho muita gratidão, assim, que foi o William do Vale, que me olhou e falou, ela tem potencial, porque eu sempre fiz melhor. Karina, me ofereceu, vamos varrer esse chão. Eu vou varrer com excelência. Uhum. O William, para quem não conhece, é um profissional, né, que passou pela Tente Tudo, foi diretor, depois ele foi até CEO, né? Não sei mais onde o William está. Eu também, no momento eu não tenho notícias dele, mas ele começou como gerente de loja, também foi ele evoluiu também por dedicação e por merecimento, né? E ele me deu a oportunidade, ele me olhou e falou... Ela faz diferente. Então, ele tinha muito esse olhar de dar oportunidades e investir em pessoas também, que é mais um anjo da minha vida, né? Ele conseguiu enxergar talentos. Consegui enxergar talentos. E por quê? O que eu fazia de tão diferente? Eu só me dedicava no que eu fazia. Porque eu nunca aceitei fazer menos do que eu posso entregar, assim. Eu nunca fiz mais ou menos. Faço o melhor que eu posso, sabe? Em tudo. Hoje eu sou assim, desde sempre. Então, ele olhou e falou, opa, tá surgindo uma oportunidade. Nessa época, tinha vindo só a loja aqui. Você me lembrou, desculpa interromper, porque já você volta a sua carreira. O Cortella fala muito isso, né? Você faz o possível ou o melhor? Né? Ele até fala, tem um vídeo dele, assim, fala assim, de muito tempo atrás, que ele se remete ao cuidado que a mãe dele tem. Quando a mãe dele falava assim, filho, passa aqui, vou fazer um macarrãozinho pra você. Ela fazia aquele macarrãozinho, mas não é aquela pessoa que coloca o macarrão no prato. Ela colocava o macarrão num paninho, com um talher, com uma ervazinha em cima, pra dar um capricho. Sim. Ou seja, você faz o possível ou você faz o melhor. Né? E isso é uma reflexão que a gente tem que ter pra nossa vida. Com certeza. E reforçando... Dá o mesmo trabalho. Você fazer o possível e fazer o melhor, dá o mesmo trabalho. Então, vamos fazer o melhor. Se custar um pouquinho a mais, é um pouquinho de pensamento a mais, de esforço a mais. E eu sempre falo isso aí. Eu falo como mãe, né, Elisângela? Eu falo, gente, lá em casa, eu falo assim, faz o melhor pra não ter que fazer 2 vezes. Sim, é isso. Porque senão eu vou pedir pra fazer de novo. Não é? Né? Ou seja, nem é o mesmo trabalho, vai dar mais trabalho. Faz o melhor de uma vez pra eu não ter que ficar perturbando vocês. Perfeito. É bem nessa linha mesmo. Então, é bem interessante. Eu acho que é esse. Eu acredito que tudo que a gente fizer, se a gente fizer melhor, se a gente fizer o melhor, pode não sair perfeito. Porque a gente nunca vai acertar 100%, Sim. né? Eu sempre posso melhorar. Mas se eu fizer o melhor naquela atividade, ela vai ser entregue melhor. Ela vai ser vista em algum momento por alguém. E não só por isso, não é porque eu quero mostrar o meu trabalho, mas porque eu me sinto realizada quando eu entrego bem feito.
É a gente Eles mesmo olham e fala falam, assim, uau. nossa, eu sou boa, fiz o melhor, sabe? E se não ficou perfeito, eu falo, mas eu tenho minha consciência tranquila de que eu É entreguei um o melhor que eu sentimento de pude. autorrealização, É. que hoje eu percebo que as pessoas têm perdido um pouco Tem, disso. tem. De se autocomemorarem, falar, nossa, que massa, Que entreguei um massa. negócio muito É legal. isso. Ou que não precisa ser um trabalho como a gente trabalha no mercado corporativo, mas uma coisa em casa. Que fez uma melhor comida, ou que fez que estendeu uma cama de um jeito que é o melhor que Isso. pode ser feito, É né? que você... Não, é em tudo. Eu acredito também. Mas a gente tem que ter cuidado com essa questão da autoexigência também, né? É. Pra que a gente não fique ali, ó, com o chicotinho nas costas. Já fui bem rígida comigo com relação a isso. E Porque quero que você fale tem sobre esse isso. parêntese, porque, de fato, tudo tem um preço. Uhum. Quando você quer fazer melhor, às vezes, primeiro, você se cobra mais, É, porque aí eu autoexigência, né? quero realmente entregar o melhor. E, às vezes, se você se apegar demais ao detalhe, você fica moroso. Sim. Porque aí eu quero detalhe, detalhe, detalhe e não sai na velocidade que precisa. Então, assim, eu tenho que fazer É como existem vários textos que dizem qual é o mínimo viável, né? Eu preciso ser perfeita, topíssimo. Não, eu posso ser perfeita dentro das limitações que eu tenho, do prazo que eu tenho, das ferramentas que eu O melhor tenho. que eu posso com o melhor que eu tenho. Sim, o mínimo viável ali, né? Então é bem isso. E eu sempre olhei para isso e eu já me cobrei muito. Hoje não. A maturidade também ajuda a gente, Opa, né? muita coisa. A maturidade, a convivência com pessoas que vão te orientando, te dando feedback. maternidade. A maternidade acho que é crucial, assim, pra gente olhar e falar, opa, eu posso Virada ser, de chave. né? E então, voltando lá no passado, E aí encontrou encontrei essa oportunidade que me deu. E aí tava você foi pra vindo- compras. Não, aí tava vindo do departamento de compras de São Paulo, mudando pra cá. Ah. Olha pra você ver o tanto que Deus foi abrindo. Por isso que eu te falo, é Deus que me colocou lá e que me mostrou, olha, minha filha, você pode buscar uma carreira e evoluir nela. E aí foi quando veio compras pra cá, todo de São Paulo. Não vieram todas as pessoas, porque nem todo mundo estava disposto a sair de São Paulo e mudar pra Goiânia. Né? Então, veio Houveram oportunidade. oportunidades. Sim, não só para mim, mas para outras pessoas. Mas da loja mesmo foram poucas pessoas que foram. E eu comecei como assistente de compras. E falei, gente, eu gosto disso. Eu me encontrei. Tanto que isso foi há 20 anos atrás. E daí nunca mais saiu. Nunca mais. E como eu gostei, e eu sempre me dediquei a tudo que eu faço fazer melhor, eu falei, eu vou estudar para isso. Muito bom. Então, qual foi o curso? Foquei em administração de empresas, fiz pós-graduação em processos e gestão administrativas, fiz pós em logística reversa, depois eu fiz 3 cursos em marketing, mais de aperfeiçoamento. Não sei nem quantos cursos eu fiz de negociações e técnicas de negociações, porque o departamento de compras ele exige uma desenvoltura muito grande. Então, você tem que desenvolver muito seus perfis, né? Você tem que desenvolver partes que você não... Porque, por exemplo, no departamento de compras você ouve muito não. Você tem que ouvir não e tentar novamente. Você tem que se impor no momento certo. Então, você tem que aprender um pouco de postura. Você tem que ser resiliente. Você tem que ter o poder de certa forma... mudar o cenário de uma negociação, de repente você está numa mesa de negociação e a pessoa está ali e te diz um não ali, tá, e você tem que tentar reverter tudo isso para voltar à negociação e tentar retomar um outro caminho, porque no meio da negociação você tem que entender, opa, esse caminho não é melhor, Então você estuda até um pouco psicologia, assim, sabe, para lidar. Matemática financeira, porque você tem que saber muito, né, muito de impostos, tributos. Jurídico, contratos. Contratos, eu passei na Tem Tudo, por exemplo, a gente viveu muitos anos fazendo renovações contratuais e quem era o responsável era, na época, comprador, depois eu passei para gestão de categoria, depois gerente de compras. Então, essa evolução toda, em todos esses momentos, negociando contratos altos, de volumes altos. Isso que eu queria que só para as pessoas entenderem o que é volume e o que é valores. Dá um exemplo qualquer da sua carreira, do maior volume ou maior valor que você já negociou, monetário mesmo. Nem em termos de retorno de investimento, não. Só valor monetário. De contratos, assim, vamos falar, de um fornecedor, eu já negociei contratos anuais aí de... Vamos falar aqui de um fornecedor, não vou nem falar nome, não porque, precisa, né? Só mas contratos de 30 milhões. Um contrato. Sim. É só para as pessoas entenderem Sim. o tamanho da responsabilidade de negociação quando a gente está falando de grandes organizações e grandes volumes. Sim. E aí, entrando nisso um pouquinho, em toda a sua trajetória, que ela é brilhante mesmo,
Como que se dá essa relação com fornecedores, Elis? Num país que a gente tem tantas travas em questões éticas, tantas coisas que eu mesmo, como RH, já vi acontecer em áreas de compras. Sim. Como lidar com isso? Como que é o mercado hoje? O compliance vem por isso também. Hoje está mais fácil, está mais difícil que antigamente. Você já viveu alguma situação que você sentiu eticamente testada? Olha, eu venho de uma era que não existia tanta, vamos dizer, formalização nos processos, né? Então, eu venho lá de trás, onde às vezes o fornecedor... Não, eu tenho um perfil um pouco diferente de negociar, mas eu venho de colegas que eram no ganha-ganha. Sim. Daquela época lá em 98, em 2000, ainda existia muito essa negociação do ganha-ganha. O fornecedor oferecia tudo e quem estava comprando tinha que ter todos os benefícios. Isso foi mudando com o tempo. Nesse momento do ganha-ganha, era muito assim, não existia um relacionamento com o fornecedor, era muito na porrada. Cara, você me paga, você me dá, eu não te compro. Então era bem isso, eu tenho dinheiro, você tem o produto. Tá aqui meu dinheiro, se você quiser me vender por R$10, eu te pago, senão eu vou comprar de outro. Então era muito nisso. Mais agressivo. Mais assim. agressivo, aquele comprador que era de bater na mesa, de deixar o fornecedor falando sozinho e sair da sala. Era esse estilo de negociação que funcionava há 15, 18 anos atrás. E quem não se atualizou ficou pelo caminho. Né? Então, esse era uma vertente, um pilar da negociação que existia e que era comum para todas as empresas. Era assim que funcionava, né? Quem tinha o poder era quem tinha caneta, que a gente sempre usava. Sim. Eu tenho a caneta, então eu posso falar e pedir o que eu quiser. Obviamente, desde sempre existiu essas brechas para oferecer algo em troca para se cadastrar. Eu acredito muito, primeiro, na integridade da pessoa, né? Isso é meu. Eu sou uma pessoa íntegra e tenho orgulho de dizer que, graças a Deus, nunca me envolvi em nada nesse sentido. Mas eu acho que o fornecedor, ele já sente. Porque eu te falo, com quem cara, tá falando. Eu nunca fui... Ninguém nunca me ofereceu diretamente nenhum tipo de propina aí, para não, né? Nenhum tipo de troca de favor, para não ficar assim. Então, por quê? Porque as pessoas já vão vendo seu perfil, sua postura, então eles não se sentem confortáveis. Porque isso é meio que dos dois. Eu insinuo o que eu quero, você insinua o que você quer me dar, se dá abertura, ele entra. Se você não dá a brecha, né? Então, eu sempre trabalhei nesse perfil. E desde sempre eu olhei, gente, não é só ganha-ganha. Eu posso trazer o melhor para minha empresa, porque eu sempre vesti a camisa das empresas para a qual eu trabalho, mas nunca deixei de me relacionar. Então, hoje, eu convivo e falo com fornecedores que eu atendia lá quando eu era assistente de compras. Por quê? Porque eu desenvolvo um relacionamento, eu não preciso ser melhor amiga de ninguém, mas eu também não preciso ser inimiga, eu não preciso ser só a compradora, e eu só estou nesse papel de eu tenho a caneta. Respeito, né? Respeito. De sempre atender quando eu marcar, de sempre dar retorno quando eu não conseguir cumprir. Eu não sou obrigado, 100%, desde que não esteja um contrato, a cumprir tudo que eu combinar aqui. Mas eu sou obrigada a dar satisfação. Sim. Olha, planejamos aqui, o caminho não foi bem. Vem para cá, vamos ver os números. Vamos renegociar, vamos olhar. Para mim, isso é crucial. Estamos alinhados, cartas na mesa, tudo muito claro. Então, esse tipo de diálogo sempre me norteou na minha carreira. E por isso, hoje, como eu estou te falando, eu tenho um histórico de relacionamento de pessoas muito antigas, né? Que me consideram, que eu também considero. Mantém a sua carteira de fornecedores. Mantenho. Eu hoje estou num segmento completamente diferente e a qualquer momento que eu precisar de alguém, eu tenho contato de pessoas daquela época, sabe? Eu falo que você não precisa conhecer a pessoa, mas você sempre precisa conhecer alguém que conhece a pessoa. O famoso networking. E, Karina, por incrível que pareça, eu saí do material de construção, fui para uma loja de utilidades, depois fui para o ramo de calçados e hoje eu estou em outra, né? Estou trabalhando com utilidades. O mercado é muito pequeno. Sim. Você sempre encontra alguém com quem você se relacionou lá atrás. Então, por isso que a base de tudo é construir bons relacionamentos. Não preciso, como eu falei mais uma vez, não preciso ser melhor amigo de ninguém. Mas eu preciso respeitar, eu preciso cumprir com os meus compromissos, né? Eu preciso ser íntegra, eu preciso ser transparente nas informações. E eu preciso sempre mostrar pro meu parceiro, pro meu fornecedor, que eu estou fazendo aquela negociação, que o negócio tem que ser bom para os dois lados. Então, lá naquela época, o caneta que mandava, hoje já não é mais. Hoje, a gente tem que fazer um trabalho que fique bom para os dois lados, onde eu olho e falo, qual que é o mínimo que você pode me oferecer para eu ter esse resultado?
É uma troca. Vamos tentar achar junto? Então, eu quero o melhor preço, eu te ofereço um volume melhor. Né? Você me dá prazo e eu te compro mais, ou eu te compro menos, diminuo o seu prazo e você me dá mais margem. Então, um conjunto de situações que você olha para a empresa e fala, é meio que empatia. Eu olho para ele e digo, eu entendo que você também precisa ganhar, mas eu tenho que oferecer, eu tenho que chegar aqui no meu possível. Sim. Porque eu também tenho que entregar para a empresa para a qual eu estou trabalhando, né? Então, é esse olhar, assim, uma troca que seja justa. Isso fideliza, isso faz com que eu tenha parceiros, sabe? Então, é nesse sentido que eu acho que evoluiu muito, assim, hoje não existe mais esse comprador de caneta, esse comprador que só compra o volume, esse comprador que só compra no bate na mesa, não. Hoje a parceria, a troca, eu acho que tudo na vida mudou muito, né? As coisas evoluíram. Os relacionamentos profissionais evoluíram, né? Ou deveriam. Mas eu queria até te perguntar, ainda falando um pouquinho de fornecedor, a tecnologia impactou essas relações também? E eu vejo que existem nichos de mercado, por exemplo, como eu fiquei na saúde, e eu imagino que tem em outros mercados também, que existem até portais hoje que você nem conhece seu fornecedor. É meio que um leilão virtual ali que você coloca, né? E eu tô falando de uma das tecnologias, mas deve existir outras mil que eu nem imagino dentro da área de compras. Me conta um pouquinho como você tem se atualizado, o que o mercado goiano está trazendo de tecnologia, se você já trabalhou com algo mais disruptivo ou não, e até para as pessoas conhecerem como que está sendo o impacto dessas tendências em compras. Sim. Então, há 10 anos atrás, nós trabalhávamos muito com planilhas, né? Então, eu monto aqui, era difícil, porque eu sempre trabalhei em rede de lojas com empresas com muitas lojas. Então, eu venho lá com muitas lojas e muitos itens. Muitos itens, pra você ter uma noção, né? Na Atento, a gente trabalhava com 35 mil itens. Eu sei. Eu trabalhei lá. Você sabe bem. Onde eu te conheci, deixa até o pessoal saber. A gente já conhece a Elisângela porque eu trabalhei na Tente Tudo. Exato. Desde lá, a gente vem se relacionando sempre, né? Se vão 20 anos de amizade, né? Com muito carinho, muita admiração e muita troca positiva, né? E muito apoio, inclusive. Karina, o que mudou daquela época para cá? Primeiro, foi se entendendo que não adianta eu só comprar. Olhar para o meu estoque e falar, eu preciso abastecer, eu preciso comprar. Primeiro foi se entendendo, gente, eu preciso começar a fazer conta disso. Então, até porque isso tem maior impacto no ciclo financeiro da empresa. Depois a gente fala de ciclo financeiro aqui. Daqui a pouco a gente chega lá. Mas foi se entendendo, o mercado todo foi entendendo que a gente precisava começar a olhar, criar indicadores. Naquela época não existia. O que é indicador, né? O que é uma meta? A gente só tinha ali, vamos comprar para repor o que precisava vender. A gente, hoje, já estamos em evolução nesse sentido, que vamos criar os indicadores. Através desses indicadores, vamos começar a mensurar os nossos resultados. Curva ABC, né? Curva ABC, ruptura, dias de estoque, DDE, que a gente fala, quantos dias de estoque eu tenho, né? Prazo de pagamento. Prazo de pagamento, margem de contribuição, e assim vai. Então, nós temos que, através desses indicadores, a gente começa a fazer controles. Então, hoje, tem muitos sistemas que oferecem isso. Eu já trabalhei, por exemplo, com a ferramenta de Open to Buy, que é uma ferramenta mais atualizada, que é onde eu vejo todo o meu fluxo de compra e pagamento. Através do supply chain, que é vamos dizer, um negócio que funciona, que olha toda a cadeia de compras, de suprimentos, desde a produção para indústrias que olham desde a programação da produção até a entrega para o cliente final. Sim. Então, esse processo todo passa por uma cadeia. E hoje, o varejo trabalha com supply chain, né? Com modalidade de supply. Que eu vejo primeiro, eu entendo qual é a minha venda projetada, olho para o quanto eu tenho em casa, ou se for uma loja nova, quanto eu vou precisar para vender, projeto o meu indicador, que é venda, margem de contribuição, e através disso eu começo a criar essa cadeia de supply chain, que vou comprar com lead time ideal do fornecedor. Então, eu entendo quanto tempo ele vai demorar para me entregar e quanto tempo eu preciso comprar antes para me entregar naquela data. Então, olho para o lead time, faço essa programação de compra. Através daí, eu começo a acompanhar todo esse processo logístico, que também hoje em dia no Brasil é difícil, porque apesar das estradas já terem evoluído bem, mas a gente tinha há pouco tempo atrás muito problema com demora na entrega. Dependendo da região, o impacto é muito grande, né? É difícil. No norte do país é difícil, já ia falar, pro né? norte é mais complexo. Mais complicado. Então, a gente tem essas vertentes também,
que a gente tem que olhar para isso e entendendo qual o momento que eu preciso que isso chegue na loja. Eu preciso que chegue. Então, eu faço todo o lead time para trás, starto essa compra e, através daí, eu começo a implantar meus indicadores. Quanto de margem eu preciso entregar? Né? A direção da empresa precisa ser rentável, ela quer resultado. Sim. Através disso, a gente cria lá o nosso orçamento, né? E através do orçamento a gente começa a acompanhar os indicadores. Então, é muito comum hoje em todas as empresas terem os indicadores muito claros. Sim. Então, qual é a minha margem de contribuição, qual é o meu dia de estoque ideal, qual é o meu índice de ruptura, qual é o meu giro ideal, como é que eu trato os produtos que não estão vendendo, quais são as políticas. Porque existem, por exemplo, você que está hoje em utilidades, Natal é uma outra loucura. Vocês já devem estar começando Natal agora. Nós estamos assim, nós saímos de uma sazonalidade que é mães, que é muito forte. A gente Sim. vende muito, assim, é muito dinâmico esse mercado. Nós já estamos entrando no foco do Araguaia, que aqui no Goiás é muito forte, né? E a gente já está recebendo brinquedos, a gente já está se planejando para vender Dia das Crianças, aí vem Dia das Crianças, Natal e material escolar. Então, assim, vocês têm sazonalidade de produto, de uma série de coisas, né? Sim, então... e se a gente não tiver muito atento a isso, a gente não consegue atingir o resultado. Porque se eu não olho para esse lead time, se eu não compro na data certa, se eu não estiver me programando... Eu vou usar um exemplo aqui. Você tem ruptura, ué? Ruptura. Eu vou deixar de atender meu cliente enquanto meu concorrente, de repente, vai estar abastecido. Vou usar um exemplo no calçado, que é uma dinâmica muito diferente, assim, da utilidade. Por quê? Porque troca de coleção a cada 3 meses. Se a gente não tiver muito acompanhando a moda, a tendência, o que vem no inverno, o que vem no verão, apesar de Goiás não ter um clima tão frio, mas a gente muda a estação. Ele vem um outono e inverno, então ele vem um inverno. E a gente vende muito, viu, produto de inverno. Bota, essas coisas. Mas é por causa da pecuária, eu acho que ainda tem. Todo mundo quer colocar bota, né, no inverno. Então, se eu não estiver acompanhando isso, só que não é só comprar, eu acompanhar e encontrar o momento de comprar. O que comprar? De qual fornecedor comprar? A que preço comprar? Então, são perguntas que eu tenho que começar a fazer no momento do meu planejamento. Tem que entender, eu tenho que entregar X de margem, tá? Para isso eu tenho que compor como. Exato. Qual é a composição do preço? Qual é a composição? Né? Porque eu tenho que entregar uma margem X, geral. Tá, e como eu vou cascatear isso? Então, um bom planejamento, para quem realmente quer começar nesse mercado, eu acho que uma parte interessante é fazer aprofundar um pouco nessa questão de planejamento mesmo. De se programar, de olhar, de estudar um pouco mais sobre isso, para que se eu tiver isso mais planejado, eu consigo ser mais assertivo. Obviamente, um comprador ele é composto por vários pontos. Eu preciso ter competências. Várias competências. Eu preciso ter um feeling aguçado, porque isso é o dia a dia. Então, cada vez que eu compro, eu vou estimulando o meu feeling a ficar mais aguçado. Eu preciso pesquisar, então entender o que está na tendência, o que o mercado trabalha, como é que os meus concorrentes estão trabalhando. Tem feiras, né? Todo o mercado de utilidade, material de construção, de calçado, tem feiras que apresentam as tendências. Então, é você olhar toda aquela feira, que é uma feira gigante, que você fica 4 dias, você fica rodando feira e nem roda tudo, para entender o seguinte, o que tem de melhor naquela feira que eu acredito que vai pegar. Ainda tem, né, as importações. A gente não está nem falando de comércio internacional. Né? Quando você lida com as importações ou até com as exportações também, é ainda mais complexo a cadeia. Abre muito. Então, entender isso, eu acho que um ponto muito importante, assim, primeiro eu tenho que conhecer o meu mercado. Se eu me disponho a estar no calçado, como eu passei pelo calçado, fiquei 4 anos no calçado e fui muito feliz, assim. É uma dinâmica muito legal. Eu achava sua cara, porque você é da moda, né, mulher? Adoro. Ela tá sempre bem vestida, ela tá sempre elegante, ela tá sempre combinando, ela é assim. Eu adoro. E eu adorei, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? Estar onde a gente se sente bem. Então, fui muito feliz. Eu sou apaixonada. Eu sempre falo com o Flávio, com o seu Florencio, com todo o pessoal da empresa, assim, eu amo. Já que você abriu, né, Edna? Um beijo pra você. A Edna sempre acompanha o podcast. Edna, você mora no meu coração, você sabe disso, a gente sempre se fala. E toda a equipe da Flávia, assim, eu tenho pessoas maravilhosas lá que me ajudaram a me desenvolver pro calçado e são meus amigos até hoje, assim. Fabrício, beijo, se estiver assistindo também. A gente vai Flávio, saudade das pessoas, né? E assim, o calçado, para você entender,
Para eu comprar uma coleção de inverno, que está na vitrine hoje, eu olho há 6 meses atrás, 7 meses atrás, porque eu preciso começar a pesquisar a tendência. Então, eu olho para as vitrines, para os desfiles internacionais, então eu olho lá para Chanel, para Gucci, o que eles estão lançando? Aí eu começo a olhar cores. Ai, quais são as tendências? Então, o comprador ele tem que ser da completo. Moda, né? Eu tenho que estar olhando para o que vem para o mercado. Eu estou começando a entender que vem o verde, vem o metalizado, vem o salto fino, vem o salto grosso. Olha, esse produto de bico e quem fino, é meu público, bota. né? Quem é o meu público hoje? Quem compra na minha loja? Sim. Ou na loja A tem um público X, na loja B outro. Então, é de fato conhecer o seu mercado e seu público. Né? E entender... Não é só como você compra, mas é para quem você vende. Sim. E o comprador não é só uma pessoa que realiza a compra. Ele é tudo isso, né? Ele tem que estar olhando lá atrás, voltar e falar: o meu negócio de utilidades, por exemplo, que eu estou agora. Gente, o que é utilidades? Eu simplesmente vender vasilhas de plástico, vender vasos? Não. É eu encantar meu cliente. Eu poder oferecer produtos que ele vai levar para o lar dele, para a casa dele, vai fazer ele mais feliz, vai fazer a casa dele bonita, ou ele vai presentear ele vai ter alguém. uma experiência positiva. A gente sempre fala, a Ju também, que é gerente de marketing lá da Biglar, ela sempre fala, a Biglar oferece uma experiência para o cliente. Então, a gente não compra para vender, a gente compra para satisfazer o cliente, para que a dona de casa ou o próprio dono de casa, né, o homem e a mulher venha na nossa loja e se sinta feliz comprando as coisas e leve para casa e aquilo lá agregue de alguma forma. Então é isso, é comprar algo que vai ajudar, contribuir a pessoa a ser mais feliz. Então, eu acho que quando você olha para isso, você encontra muitas oportunidades, né? Então, é olhar para aquele mix todo, porque hoje, por exemplo, você olha para um universo de utilidades, quantas oportunidades tem, né? O que eu tenho, o que compõe meu mix, como eu estudo tendências. Então, é voltar um pouquinho lá atrás de novo e olhar, né, quem são meus concorrentes, o que eu tenho no mercado, quais são os fornecedores. E eu sempre falo, gente, marca forte tem que se aliar, tem que ter marcas fortes. Então, eu acho essa parceria de ter fornecedores que têm ética, né, que você nunca vai oferecer um produto de má qualidade para o seu cliente, num preço justo. Então, eu acho que quando você olha para isso e fala, eu quero atender meu cliente da melhor forma possível, oferecer um preço justo, um produto de qualidade e trazer novidade. Então, é estar atento a isso, sabe? Obviamente, obedecendo todas as regras dos indicadores. Eu tenho que obedecer, entregar minha margem, oferecer um prazo, um fluxo que atenda um fluxo de caixa, sim, que tenha uma cobertura ideal, porque eu não posso ter nem excesso de estoque e nem ruptura, eu não posso deixar faltar. E no meio disso tudo, ter essa dinâmica de trazer novidade o tempo todo, tá? Não tem nada para novidades. É tão interessante você falar isso, porque as parcerias dentro de qualquer empresa, né, as colaborações, elas são importantes, eu quero falar sobre isso. Mas antes é porque eu me lembrei, você falando aí de ruptura, e a gente está falando de ruptura de coisas que não impactam vidas, né? Como eu trabalhei 5 anos em saúde, você pensa se pode ter uma ruptura de medicamento? Nossa. Não pode. Eu sempre costumo dizer isso para os profissionais que atuam na saúde. É assim, pode faltar um produto numa linha de produção, pode faltar um produto num lugar de utensílios, pode faltar um produto de material de construção. Sim. E vai ter problema, nós vamos ter problema de financeiro, cabeças podem até rolar. Sim. Mas quando falta algo na área da saúde, você perde vida. Sim. Então, olha como é importante a área de compras em saúde e tá olhando de fato curva BC, por isso que eu sei um pouco de curva BC, e entender exatamente quais são as rupturas que você pode ter, sim, porque não pode ter margem de risco. Não. Você perde vidas. Perde. Então, aí, dependendo de onde você está atuando, eu quero só ampliar aqui o olhar de conhecer o negócio, para saber o impacto que você causa no seu negócio. Numa tomada de decisão, ou num time errado, né? Porque se eu não olho lá pro meu lead time e de repente não compro na data certa, não chega, né? Então, por isso que esse planejamento ele é essencial, né? Você se planejar para entregar o produto certo, na data certa, no preço certo. Pra pessoa certa. Pra pessoa certa. Ficou bom, hein? Ficou lindo. Entregar o produto certo, bora de novo. O produto certo. Comprar na hora certa, entregar no momento certo pra pessoa certa, né? Então, no valor certo. No valor adequado, no valor certo. Então, é fundamental mesmo. E tudo isso você também não faz sozinho, porque o comprador, ele não compra ele isoladamente. E é isso que eu ia te perguntar. Parcerias. Eu quero pegar 2 parcerias. Não, 3. Você vai me falar de 3 que elas são estratégicas. Tá. Primeiro, financeiro.
segundo, logística, terceiro, marketing. A gente estava até falando aqui nos bastidores do tal do tabloide, né? E eu brinquei com a Elisângela aqui, gente. Falei, gente, mas existe tabloide? Eu sou a pessoa total dígito, né? Eu não gosto de folha, não gosto de papel, não gosto de nada. A única coisa que eu gosto é de caderno pra eu escrever, que eu ainda gosto muito de escrever. Sim. Mas, a hora que você falou tabloide, eu falei, nossa, mas e aí a gente vai entender o público, vai entender o mercado, Sim. né? Vai entender o que é Sim. o seu negócio. Por isso que eu falei do marketing, tá? Então, me conta um pouquinho como é que são essas relações e como elas interferem no dia a dia dessas áreas, né? O financeiro, a logística e o marketing. São áreas que, essencialmente, não vivem uma sem a outra. Eu te falo que é um casamento que tem que existir. E ele tem que existir de forma mais leve possível. Então, como eu comentei, não adianta eu ser uma compradora que eu só olho para o meu negócio de comprar. Não. Eu sempre falo com a equipe que trabalha comigo, né? Que, gente, nós temos que olhar o todo. Onde impacta no momento que eu compro? Volto mais uma vez lá no supply chain. O supply chain não é só comprar, entender a necessidade do consumo. É eu comprar, precificar, entregar na loja, disponibilizar para o meu cliente, pagar, fazer ação para que aquilo venda. Então, o que é isso? Eu dependo da logística, então no momento que eu comprei eu tenho que ter uma parceria ou tenho que ter um alinhamento estratégico e de processos com a logística, porque isso tem que estar... não adianta eu me planejar que comprei com lead time, eu preciso entregar daqui 20 dias. Se eu não estiver com a parceria com a logística e a logística entender que eu preciso entregar em 20 dias, não vai chegar, não vai acontecer. E ao mesmo tempo eu fui lá e bolei com o meu marketing que eu vou fazer uma ação daqui 20 dias porque eu estou contando que aquela mercadoria chegou. Se não chegar, a nossa parceria de publicidade não vai acontecer. Então, é uma cadeia, né? Eu compro, tenho o meu parceiro logística que transporta, que aí eu tenho que estar muito alinhado. Eu acho que cada vez mais a gente tem que entender que essa parceria ela é necessária, esse alinhamento. Eu tenho reuniões semanais com a logística. Toda semana nós sentamos, entendemos quais são os processos, os problemas, quais são as dificuldades, o que eu preciso dele e o que ele precisa da minha equipe, da área de compras, e a gente vai fazendo o alinhamento. Porque sempre, estresse, gente, todo lugar vai ter desencontro de informação, eu estou defendendo o meu, de certa forma, ali eu preciso fazer chegar, ele diz que não tem, mas a gente sempre se entende. Então, alinhamentos com agenda bem feita, com cronograma bem feito, fica mais fácil, né? Fica mais transparente para todo mundo, exato. Né? E todo mundo sabe o que tem que entregar. E aí você contou aqui que você estava numa reunião de quê antes de chegar Fluxo aqui? de caixa. Será que o financeiro é importante, gente? Aí né? Nós estamos lá fazendo com que preciso comprar, né? Preciso fazer chegar na loja. Junto com isso, entra o marketing que precisa estar junto para que nós possamos vender e atender e chegar a alcançar o maior número de clientes. E aí a gente usa as ferramentas que hoje, rede social está muito forte, né? A gente realmente usa muito Instagram, a gente usa... O marketing digital, né? O marketing digital está muito forte. Só que existem ainda e funciona bem o impresso. O catálogo, o folheto, porque o cliente, muitas vezes ele entra na loja, ele quer sair andando dentro da loja, às vezes olhando, ou ele está na casa dele, e nem todo mundo tem o alcance da rede social, ou está 100% conectado, às vezes passa, então a gente atende esse público, às vezes que está num bairro, que está no interior, sabe, por mais digitais que todas as pessoas sejam, ainda tem essas pessoas que gostam do papel. Eu gosto de papel, eu gosto de ver, de pegar, sabe, eu ainda sou dessa área. E funciona. Sim, funciona. Então, eu acho que é usar os canais de comunicação adequados para todos os públicos, né? Nós temos que entender todos os públicos e tentar, né? Então, é nessa linha, a gente se orientar e ter o marketing junto para poder a gente oferecer o melhor produto, para que a gente use mídias adequadas, para que a gente faça uma ação específica para mostrar para o cliente que nós temos, o que nós temos no preço justo, mais uma vez, né? E é isso. E, junto com isso, em nenhum momento diferente tá lá o nosso financeiro, porque se a gente também não adianta eu desenhar todo um orçamento de compra se ele não couber dentro do fluxo de pagamento. Então, a primeira coisa que eu faço todos os meses, final de mês para começar o outro, é dar uma revisada. Meu orçamento de compra, como é que ele tá? Ele tá encaixando dentro do fluxo de caixa? Acontece estouro? Acontece, mas nós temos que olhar para aquilo e falar como eu posso resolver, né? Porque às vezes dá uma desalinhada, mas o principal, eu acho assim, eu não preciso ser um exímio entendedor de fluxo de caixa, mas eu preciso entender os impactos, né? Se eu entender que se eu comprar a mais do que o meu orçamento vai impactar no financeiro, eu vou trabalhar aqui mais alinhado. Então, é olhar se eu comprar numa data diferente do que a logística consegue me entregar,
nós vamos estar desalinhados. Vai ter um problema. Né? E se eu não estiver alinhado com o marketing, para que a gente faça ações adequadas no momento certo, com o produto certo, porque também não adianta. Para que faça o giro, né? Para que faça o giro, produto. Também não está adequado. Então, eu olhar para o outro, para os meus colegas, para os meus parceiros, e entender, não, aqui, né, eu tenho que fazer diferente, ele também tem. E parceria, eu acho que é isso, boa comunicação. Porque eu acho que o grande gargalo hoje nas empresas ainda é a comunicação, é o alinhamento das estratégias, mas a gente, por onde eu tenho passado, a gente tem feito muito esse trabalho de vamos reunir, vamos entender, vamos conversar, vamos fazer uma agenda, vamos alinhar o calendário com todos. Quando você faz isso, fica mais fácil, né? As pessoas entendem onde nós estamos, por onde nós passaremos e onde chegaremos. Então, bem nessa linha. Então, tem funcionado, sabe? Eu olho para trás e falo... Eu tô feliz com as minhas escolhas. Elise, hoje feliz. Dá para ter meta e variável em compras? Dá para ter meta. Como é que você mais trabalha? Em termos de reconhecimento mesmo. Não tô nem falando de reconhecimento financeiro ou uma variável aí em relação a indicadores ou metas que são audaciosas, mais factíveis. Mas como que você tem trabalhado essa aferição dentro da sua área? Indicador individual, dá para fazer? Dá para fazer. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que entender o perfil de cada colaborador. Porque, por mais até que eu fale ali que em algum momento eu defini para a área de compras, nem todo mundo precisa ter o perfil adequado 100% para começar. Eu comecei, eu não tinha um perfil. Então, às vezes eu tenho na equipe perfis ainda em desenvolvimento. Então, eu tenho que entender cada perfil e cada entrega que eu tenho que exigir ou colocar como desafio para o colaborador. Se eu entendo isso, se eu entendo o perfil, se eu entendo a capacidade de cada um de entrega, eu vou fazer um feedback, um acompanhamento adequado, né, ali dentro do que eu espero dele e metas coerentes com as entregas. Então, a gente tem feito esse trabalho muito de buscar o desenvolvimento de cada colaborador de acordo com o que ele realmente tem para entregar. Então, se eu implanto metas claras, lá a gente trabalha com pastas, a gente trabalha gestão por categoria, né? Então, eu tenho um comprador que gere cada categoria. Obviamente, eu tenho um comprador sênior, um júnior, um pleno, então são níveis diferentes. Mas se eu tenho metas claras e eu faço toda segunda-feira uma reunião de alinhamento individual com cada um da minha equipe. Faz o ano. Isso. E eu chamo e nós olhamos tudo. Quais são as oportunidades? Primeiro a gente olha as conquistas, né? Tudo que a gente já alcançou semanalmente e um acumulado. Nós olhamos para isso. Então, ótimo, estamos muito bem nisso. Então, vamos encontrar o ponto de melhoria dentro dos indicadores, porque nós temos indicadores a serem perseguidos, que é a meta de margem, a meta de fluxo de caixa, a meta de dias de estoque, de prazo de pagamento, de ruptura. Eu olhando para isso, se eu tenho esse número, essa meta desses indicadores, e eu trabalho com cada comprador dentro de uma categoria, fica fácil. Não é difícil. E a gente tem ferramentas boas hoje. A gente tem um BI... Tem várias plataformas de BI aí que nos oferecem informação a tempo real. Né? Lá na empresa, a gente tem um aplicativo que foi desenvolvido pela própria equipe de TI, que a cada 1 minuto eu vejo a minha venda, eu vejo a minha margem, eu vejo o meu prazo de pagamento, eu vejo o desempenho por comprador. Então, está na palma da mão. Né? Tem muita tecnologia acontecendo e isso facilita a gestão mais atualizada, porque há tempos atrás você olhava, quando você via o resultado, já não dava mais para corrigir. Hoje não, a gente vai corrigindo a rota semanalmente. Então, eu planejei uma meta e eu, às vezes, estou um pouco distante. Comprador, vamos dar uma olhada aqui, vamos olhar, vamos chamar o pessoal da operação, de loja, vamos chamar ali o pessoal vamos ver o que é possível ser feito para que a gente reverta o resultado e a gente atinja um número. Então, é com muito alinhamento, com indicadores claros, porque o comprador ele precisa saber onde ele tem que chegar. Né? O que ele tem que entregar? Qual a estratégia da empresa? E, na realidade, você usa, de fato, uma ferramenta de qualidade que é o PDCA, né? Sim. Ou seja, planeja, executa checa, age de novo para corrigir a rota se precisar, destravar e conseguir conquistar as metas que foram estipuladas ali, não deixar a corda estourar no final. Não dá para estourar mais. Não dá. Nós não temos mais tempo, né? É quase que diário. E, ao mesmo tempo, eu tenho que oferecer ferramentas para que essa equipe esteja acompanhando o seu resultado diariamente. Então, é isso, assim, a gente ter ferramentas, metas claras com ferramentas que ajudem a fazer a gestão dessas metas. É simples, não tem muito segredo.
E com muita informação às claras. Então, qual que é o meu estoque e o que, que eu tenho de problema, porque eu preciso enxergar os problemas, né? Eu tenho que olhar lá e entender qual é o meu sem giro, o que, que eu tenho que fazer com esse sem giro, quais as ações que eu tenho que desenvolver, trazer o fornecedor para enxergar esse resultado. Uma ação que funciona muito bem hoje é a gente fazer esse alinhamento com o fornecedor, de olhar para os pontos positivos do resultado da parceria, mas também de pedir ajuda e suporte para resolver os problemas. Então, tem funcionado muito bem, os fornecedores se envolvem. Antes existia muito esse fornecedor que vendeu e problema é seu, agora não. Existe muito essa parceria de vender, de eu comprar e ele olhar e falar o que, que nós podemos fazer junto para vender, né? Então, essa parceria, ela funciona bem quando você está muito alinhado, você está acompanhando. Exige. Até um colega de trabalho, ele sempre fala, gente, isso dá trabalho. Então, fazer diferente dá trabalho, né? Tem que analisar, tem que olhar, exige muito. Mas o resultado acontece de forma muito satisfatória. Então, é bem nessa linha que a gente tem que trabalhar e se dedicar e olhar e acompanhar, e contribuir com a equipe. Várias dicas aqui ao longo da sua fala, um monte, né? De competências, de como trabalhar. Mas eu percebo ainda que a área de compras é quase antigamente igual a área financeira, meio que uma caixinha preta. Eu vejo poucas áreas de compras, estou falando mercado, né? Em que se tem que se tem oportunidade de formação de pessoas. Sim. Ou seja, um programa de estágio, um programa de treino destinado à área de compras. Então, eu queria entender se você acha que isso, no seu olhar, é factível, se dá para formar pessoas em compras, e por que você não vê ou se você percebe esse movimento, e para quem está interessado em entrar na área, o que seria a sua principal dica? Tá, vamos lá. Para a gente ir finalizando. Como você comentou, Karine, não existe uma escola específica que vai lá e te ensina a ser comprador, não. Eu acho que a base de formação para que você se torne um comprador mais eficiente primeiramente, se você está fazendo um curso, opte mais por um curso mais na área administrativa, né? Então, ou economia, que é o que te dá mais bagagem para que você possa te dar base. Eu acho que você tem que estar com uma base mais estruturada de conhecimento. Sim. Obviamente, isso não vai definir você, né? Porque tem outras competências, mas te dá uma base. E outra é buscar cursos de técnicas de negociação. Como eu falei, você precisa ser o best na negociação. Com certeza. E negociação não é só, voltando lá mais uma vez, eu ter a caneta na mão e dizer que eu quero comprar por X. Não, é eu saber como lidar com cada fornecedor de maneira particular, né? Cada empresa, cada indústria tem a sua forma de trabalhar e eu tenho que respeitar e poder fazer uma parceria e trazer o melhor resultado para a empresa para a qual eu trabalho, fazendo essa troca. Então, eu tenho que entender. E nada melhor do que fazer um curso de técnica de negociação. Eu já até fiz 2 cursos de técnica de negociação na Dale Carnegie, que é uma empresa que é muito legal, né? Referência. E para quem quer focar muito nessa parte administrativa, né, de processos e de trabalhar na área de compras mesmo. Então, a Dale Carnegie, ela dá uma base muito legal. É uma empresa que eu recomendo, assim, para quem quer se especializar um pouco mais em compras, busque isso. É fundamental você conhecer um pouco ali de matemática financeira, então cálculos financeiros, tributos, que o Senai faz bem, o Sebrae, são empresas que estão aí, né, que podem oferecer, às vezes tem cursos até com valor bem baixo, ou até às vezes cursos gratuitos, que é interessante a gente ir buscando. Então, é um pouco de conhecimento de cada área. Então, eu conhecer um pouquinho mais de tributo, me aprofundar um pouco, principalmente no meu caso aqui, que a gente compra do Sul, compra de São Paulo, então entender um pouco dessa questão de tributação, né? É extremamente importante, porque senão tem um impacto gigante na sua compra. Vou comprar errado. Exatamente. Então, não é só o preço que eu comprei, qual é o imposto que vem sobre esse produto, sobre essa compra, né? Olhar para isso, entender um pouco de fluxo de caixa, não precisa ser best em fluxo de caixa, mas entender se eu comprar, quando eu vou pagar, onde isso vai impactar. Então, ter um pouco dessa visão. De novo, negociar o prazo de pagamento. Negociação, fundamental. E eu falo que ser comprador é uma arte mesmo, onde você tem que ser uma artista para entender e um pouco psicólogo, para entender o momento certo, onde você pode tirar a melhor negociação, entendendo que você tem que deixar também para o parceiro, mas você trazer o melhor para a empresa. Então, atender o que a empresa precisa e zelando pela parceria, sabe? Com ética, com respeito. E os programas de formação? O que você pensa sobre isso para a gente ir finalizando? Então, acho que o Brasil hoje é carente de formação de comprador. Eu acho que não temos.
Eu falo porque o tempo todo a gente está buscando profissionais, não tem um profissional formado no mercado, são formados pelas empresas. Então, é carente, não tem uma empresa que faz a formação. Então, tem oportunidade. Galera, tem oportunidade, presta atenção. Tem, muita oportunidade. É um mercado escasso. E, assim, se a pessoa realmente está com vontade de entrar nessa área, mergulha, porque tem muita oportunidade. As empresas são carentes, sabe? De bons profissionais, de profissionais que são realmente, que tem toda essa composição que eu te falei, né, que trabalhou a técnica de negociação, que tem um conhecimento de tributos, que tem um conhecimento de fluxo de caixa, que entende de logística, e que seja uma pessoa principalmente comercial, porque também não adianta eu ser só um executor, um analítico, eu tenho que ter essa parte comercial, porque compras é eu comprar bem e dispor para vender de forma correta, né? E eu ia fechar exatamente com essa frase para te provocar, e aí você foi nela, falei, uau. Só vende bem quem compra bem? Só. É uma máxima, não é da área de compras? Não tem diferente disso. Não tem... Você que é do varejo, né? Porque existem outros tipos de compra. Sim. Mas o varejão eu tenho que comprar bem, o mais certo possível. Aí a venda é certa, sabe? É muito difícil dar errado quando eu fiz todos esses processos de entender, pesquisar, negociar o melhor possível, fazer chegar no momento certo e atender o público-alvo, entender qual é o meu público-alvo, porque esse ponto aí é bem importante, gente. A gente tem que estar na empresa e tem que saber para quem eu estou vendendo, porque senão eu vou comprar o produto errado, né? Se eu tenho esse conhecimento e compro certo, para a data certa, vai dar erro, mas é bem pequeno. A margem de erro é bem pequena, sabe? Então é bem nessa linha mesmo. E gostar do que faz, porque se a gente faz o que a gente gosta, fica mais leve. A pressão do varejo, ela é dinâmica, o varejo é puxado, é aquela coisa que eu adoro. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer diferente disso. Mas se você não amar, não tiver paixão pelo que você faz, fica pesado, né? Então, a dica que eu faço é, gente, se você se identifica, quer estar na área de compras, se especialize, vá fazer cursos de negociação, de tributos, enfim, como eu já comentei, de tudo. Mas tem que ter certeza se é isso que você gosta. Se você gosta, vai. Porque é uma área que tem muita oportunidade. Muita oportunidade. E é muito bacana de trabalhar. Você olha pro resultado e fala, uau, eu contribuí para isso. É muito satisfatório. Sabe o que é bacana? Bacana é ver uma mulher guerreira como você, apaixonada pelo que faz, dá até vontade de trabalhar como compradora, sabia? Bora! O mercado tá escasso, vamos, Karina? Recomece sua carreira. Olha, para quem quer fazer uma transição de carreira e tá pensando, tem grandes oportunidades, sim. Por isso, tanto te convidei, não pela oportunidade do mercado, mas para que você falasse que é possível. É possível vencer os desafios que a vida nos impõe, se a gente tiver, de fato, um foco muito certo do que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Ela não falou muito aqui da vida pessoal dela, mas ela conquistou muitas coisas, a casa dela. Meu filho, né? O filho tá formando. Gabriel, te amo. A gente não olha pro filho. Meu filho tem 19 anos, eu olho como se fosse um bebê, assim, mas é o motivo da minha força. Da sua luta. Da minha luta, é minha paixão. É por ele que eu faço muito. Né? É o que motiva a gente, né? Vamos contar só aquela história do Gabriel para finalizar, que eu fico tão emocionada. Pode falar. Na realidade, quando eu tive a oportunidade de trabalhar no RH, e olha que eu entrei na Tente Tudo, um dia eu conto, né? Eu era promotora de lâmpada da Depois Osram. vamos fazer uma entrevista com você? Vamos fazer o podcast invertido. Eu quero estar aqui. Olha aí, Fábio, é um negócio, é o podcast invertido. E aí, quando eu conheci, a gente fez uma primeira ação do Dia das Mães. E aí a gente queria levar os filhos. Sim. Então a gente começou a ligar para todo mundo. Gente, eram na época 700 funcionários. Então era uma ação muito grande nas 7 regiões do país, nas 7 lojas para atender todas as mães em todos os turnos. Ou seja, era um planejamento mesmo. E aí, como é que fazia com o Gabriel? Porque não podia pegar autorização, ninguém deixava entrar na creche, e sua família morando longe. Ou seja, era sua mãe. Vai lá, caramba, pode deixar. Eu vou ir e vou conversar com a diretora da creche. Fui lá com o meu crachá, com não sei o que. Aí tinha o Júnior que trabalhava com você. Eu lembro do Júnior, acho que ele mudou pra Bélgica, né? Um beijo então, que ele vai nos beijo pra você também. E aí ele foi comigo no dia, a diretora autorizou, eu assinei um termo de responsabilidade e eu levei o Gabriel pequenininho, você levou um susto. Não, ele com shortão aqui, porque ele era meio pequenininho, segurando... Ele tinha uns 3 anos. Ele era muito bebezinho. E ele segurando uma lembrancinha que era um porta-retrato.
retrato, ele mal dava conta de andar e segurando aquela lembrança. Gente, foi a maior... Eu comentei sobre isso esses dias, lá na empresa. Gente, foi a maior emoção que eu já senti na minha vida. Eu me arrepio de falar. Eu também, tô toda arrepiada. Porque é isso, assim, a gente ser mãe, a gente lutar, a gente olhar e falar, e ver aquilo ali, é tão emocionante. E hoje eu olhar pro meu filho, por isso que eu te falo, são anjos, você foi um anjo da minha vida. Eu tenho tantos anjos, assim, eu sou tão grata a Deus por todas as pessoas que passaram na minha vida. Eu não teria chegado nem um terço do que eu cheguei hoje se eu não tivesse tido tantas pessoas maravilhosas na minha vida. E aquela época lá, você e outras pessoas com quem a gente conviveu ali, com tanta gente bacana, né? Eu me lembro de cada pessoa, o quanto foram importantes. Se eu for falar nomes aqui, eu vou deixar a desejar. Alguém, né? Então, eu prefiro não falar, mas todas as pessoas sabem, porque eu também, um ponto que eu gostaria de deixar aqui, não adianta eu ser grata se eu não agradeço, se eu não digo. Então, eu levo para minha vida todos os dias, eu digo para as pessoas o quanto eu amo, eu digo para as pessoas o quanto eu sou grata, eu retribuo, eu faço o que eu posso para estar presente. E eu realmente sou grata, de todo meu coração. Cá, e eu sou muito grata a você, você sabe disso, o quanto a gente construiu uma história, né? Não, eu nunca vou esquecer essa história do Gabriel. E, assim, eu não sei se eu faria de novo por tantos problemas que a gente vive. A responsabilidade é muito grande. Mas naquele momento eu não podia deixar uma mãe, sendo que todo mundo do CAL ia receber os filhos. Você ia ser a única. Eu falei, não vou fazer isso com eles. Saiba que você fez a diferença. É sério. Porque isso ficou gravado pra minha vida a vida toda. Como eu tô te falando, eu comentei isso esses dias, que eu tenho uma amiga que tá tentando engravidar e tudo. Eu falei, gente, ela falou, não, quando eu tiver meu filho, eu quero que a escola faça festa, eu quero ir lá chorar vendo meu filho fazendo comemoração pra mim. Eu falo, e marca. O primeiro momento, então, marca pra sempre. E meu filho também tem essa lembrança, assim, não desse emoção, momento, né? Mas ficou a emoção. A gente tem foto, a gente vira e mexe e olha. É muito legal. Ai, gente, pra levar embora, eu levei ela eu fui do meu carro e ela que levou o meu menino. Porque legal, eu falei, agora você vai comigo pra devolver e eu falar que é verdade, que a mãe estava com ele. Mas foi assim, nós vivemos muitas histórias, né? E eu só tenho gratidão mesmo. Deus foi muito bom pra mim em colocar pessoas maravilhosas, são anjos na minha vida. O tempo todo. E é isso que a gente falou, a gente começou falando da fé e do propósito e vamos finalizar falando que a fé move montanhas mesmo, né? Deus é muito generoso, muito cuidadoso com todos nós. Sim. A gente tem uma fé muito parecida. E é pelo propósito, sim, né? É o propósito de tocar pessoas, é o propósito de fazer a diferença, sim, e de fazer sempre o melhor, não o possível. Sim. Então, eu te agradeço por ter estado aqui, entregado o seu melhor, entregado tanta verdade por aqui. Sim. Vamos fazer o Pode Ficar Invertido, já tá combinado. Vamos, fechou. Vou convidar mais umas colegas e umas amigas pra gente poder fazer. Mais 3 na mesa. Tá fechado. Vamos só fechar as pessoas, os convidados, e nós vamos fazer um podcast divertido, que vai ser muito divertido. Vai também, mesmo. Porque você também tem muita história pra contar. Ixi. Sua vida é maravilhosa e de muita superação, né? Obrigada pela oportunidade. E eu falo, gente, por mais que a gente olhe, eu também gostaria de deixar um recado rapidinho. Claro. Às vezes a gente não olha e tem um projeto, tem um sonho, mas fala, tá muito distante. Então, vai traçando projetos gradativos e fala, eu quero chegar lá. Vai galgando um passo de cada vez, vai se estruturando, mas vai. Não pense que é impossível, porque é possível. Todos nós podemos chegar onde a gente planeja. É só ir construindo um pedacinho de cada vez. É difícil quando eu olho lá no final. Nossa, eu quero chegar lá. Tá longe. Mas se eu pensar, não, eu quero chegar lá. Para chegar lá, eu preciso fazer o quê? Eu vou primeiro degrau, vou subir, vou superar, vou aprender, vou evoluir. Vou subir, vou superar e vou evoluir. Então, vai, que dá certo, gente. É desafiador. Tudo não é fácil, né? Os desafios vêm. Mas faz o que você gosta, faz o que você ama, se dedica. Se tiver que mudar de carreira, mude. Eu mudei de área. Foi maravilhoso, né? Eu estava estagnada numa área, mudei para outra completamente diferente. Foi desafiador, foi gostoso. Então está a fim de fazer? Faz, se planeja e vai, que com certeza vai dar certo. Então eu deixo essa dica. Ninguém começa uma maratona de 42 quilômetros correndo 42 quilômetros. Sim, é 1 quilômetro por vez, por passo, né? E é isso, começa, faz. Eu tenho certeza, se você tem um objetivo, se você tem um sonho, se você se organizar, você chega, você alcança. Todo mundo tem oportunidade, todo mundo. É óbvio, é difícil, é superação, é desafiador, mas a gente consegue. É só se planejar e pôr Deus na frente.
pede direção e vai que dá certo. Elisângela, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Karina. Sempre conte comigo. Você também. Tamo juntas. Na vida. Na vida também, tamo juntas. Muito obrigada. Ainda teremos muitas histórias para contar. Com certeza. Pessoal, mais um episódio incrível, uma história de superação, uma história de dedicação, de persistência, perseverança, mas no final de muito sucesso. No final não, no meio, porque ela ainda tem muita coisa, muita história para construir, né? E vou fechar falando uma frase que me tocou aqui pensando na história da Elisângela. E se estiver cansado, descansa, não desiste. Um beijo, até o próximo episódio. Perfeito.